Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste 21 de setembro de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, né? 25ª semana do tempo comum. Hoje a cor litúrgica é a vermelha, porque é dia de São Mateus Evangelista, tá? E é dia de festa, como diz aqui na liturgia diária que eu tenho, tá? Vamos começar diretamente com a leitura, né? Porque eu não fiz análise da liturgia de ontem e, querendo ou não, ele faz o norte, né? As leituras de domingo vão dar o sentido para as leituras dessa semana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Efésios 4, versículos de 1 a 7 e de 11 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, e suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas e outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 18, com o refrão: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O evangelho de hoje está em Mateus 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou fazer um 2 em 1 aqui. Em que sentido do 2 em 1? Análise do evangelho de hoje em referência às leituras de ontem. Lembrando que ontem, 25º domingo do tempo comum, a primeira leitura, Isaías 55, versículos de 5 a 9, e Evangelho, Mateus 20, versículos de 1 a 16. Mas não podemos esquecer de Filipenses 1, versículos 20 a 24 e 27. Bom, de início eu já vou falando sobre ontem. Em Filipenses, São Paulo fala que morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. E ele fala abertamente: seria muito melhor se eu morresse para estar já ao encontro de Deus, mas eu sei que é preciso estar com vocês, porque vocês ficariam muito sentidos se eu partisse agora, então eu fico mais um pouquinho, não tem problema, eu padeço em nome de Cristo, tá? Beleza? É assim que Paulo fala. E é algo que mexe muito, né? Porque isso também faz referência a uma outra leitura de carta de São Paulo, em que ele faz todo um memorial da vida dele e diz: eu sou fariseu da escola de Gamaliel, sou da tribo de Benjamim, tenho dupla cidadania, ou seja, eu sou judeu, mas tenho cidadania romana, por isso que deu confusão lá quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, né, a vida de São Paulo, foi preso e tudo. Ele falou: não, mas eu sou cidadão romano. Meu Deus, aí que escândalo que acontece em Roma, né? Fala várias línguas, né? Ele é um homem letrado, Paulo. Só que no final ele diz: tudo para mim, tudo
Depois que eu descobri a Cristo, tudo isso virou lixo. Cristo se tornou o meu tudo. Então, quem passa por um processo de encontro com o Senhor Jesus tem uma vida, não exatamente pela nossa própria vontade humana, vou fazer o seguimento de Jesus. É muito louvável, mas eu vou dizer com toda razão, o Espírito Santo vai me dar essa razão, e você também vai ter isso em seu coração. De nada adianta a nossa vontade humana de fazer o seguimento a Cristo se não estarmos com a graça de Deus e com o Espírito Santo nos apoiando. Caso contrário, não tem validade e vai ser que nem a história do patrão que chama os empregados na primeira hora do dia e até às 6 horas da tarde, né? Até o fim da tarde ele está chamando até às 5 da tarde ele está chamando essas pessoas. Aí, qual que é o pagamento? Uma moeda de prata. Aí o pessoal que foi chamado antes reclama para Deus. É que nem o irmão do filho pródigo. Eu sempre estive aqui do seu lado, o senhor nunca matou um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. É o irmão mais velho invejoso. É a mesma coisa. Por isso que o Senhor ali na leitura de ontem, em Mateus, fala, o que é? Só porque eu sou bom, você tem inveja de mim? Eu não falei que era só uma moeda de prata? Então toma o teu pagamento e vai. Eles também vão receber, porque eu prometi uma moeda de prata. Entendeu? Então, a referência cruzada da leitura do Evangelho de ontem com o filho pródigo, o irmão mais velho, cabe certinho aqui. Os trabalhadores da primeira hora são os irmãos mais velhos, invejosos, que reclamam. Esse aí teve uma vida, fala do filho mais novo, esse aí teve uma vida desregrada, e o Senhor recebe ele com todo carinho, e eu que estou aqui, né? Então, veja bem, para estarmos nessa situação de chegarmos e falarmos, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo, é ainda estar aqui no Calvário junto com Cristo, a terra, né? É porque realmente a graça do Senhor, o Espírito Santo, infuso, já está dando sinais de que as coisas da terra já perderam sentido. As coisas do mundo perderam sentido. E quando eu falo as coisas do mundo é tudo, desde relações humanas, vaidade, dinheiro, luxo, conforto, tudo perdeu sentido, porque é só Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, que nos completa. Esse é um grande mistério. O reino dos céus não é você ficar, como eu já ouvi uma vez, eu vou estar lá tomando minha cervejinha e comendo meu pastel. Coitado. Tomara que o senhor viva bastante para poder saber qual que é a diferença. É melhor nem ficar sabendo o que é o reino dos céus, mas ter um anseio desse grande mistério. O que vai ser lá é o que nos anima também. Porque é o próprio Deus que nos preenche. Não vai ser com... Se está achando que você vai ter coisas que você não teve aqui na Terra, lá, você pode esquecer. O que a gente pode ter, o que eu posso dizer assim pelo pequeno vislumbre do que eu tive, é algo totalmente diferente. Mas ao mesmo tempo é totalmente algo que nos completa, que às vezes a gente não sabe nem dar nome. Mas era algo que a Terra, as coisas da Terra, todas as coisas, qualquer coisa da Terra humana, criada e plantada, semeada, não vai nos preencher. Certo. Aí eu venho para o Evangelho de hoje. Lembrando aí da leitura de Isaías de ontem. Deus não tem os mesmos pensamentos do ser humano. Então, meus pensamentos, Deus falando para o profeta, pela boca do profeta, meus pensamentos não são os pensamentos dos homens. O meu agir não é o agir dos homens. Apesar da minha vontade de ser soberana, sobre todos os homens. Jesus, então, agora o Evangelho. Jesus come com cobradores de impostos. Mas vamos atualizar a posição de Jesus. Vamos fazer uma coisa anacrônica aqui. Jesus está andando aqui no meio do planeta Terra, principalmente no Brasil. Aí ele vai lá no ponto de tráfico, chega junto lá do carinha que faz a coleta lá do dinheiro do traficante e fala: "Oi, Mateus, beleza? Vem e segue-me." E Jesus vai embora, faz o convite e aquele traficante super perigoso abandona tudo, as armas, os cigarrinhos, os pacotinhos do capeta, o dinheiro do demônio e segue Jesus. Aí, o que ele faz? Ele abre a humilde casa dele na favela
né, dessas periferias lá do meio do tráfico, e fala: ô galera, Jesus veio me ver, Jesus me convidou para ser apóstolo, vem cá que vamos ter uma mó festança, mas ó, droga não entra, cervejinha também não, hein, e arma não é para entrar não, viu, todo mundo na paz. E tá rolando uma festinha. Aí de repente aparece os, não vou falar padres não vou colocar eles nessa, mas vem os carola de plantão, evangélico, católico, etc, e fala: Senhor Jesus, mas o que é isso? O senhor sabe quem é essa pessoa? É o maior traficante matador. Ele fica aí mandando os piá como aviãozinho. Já matou uns 20, uns 50. Ele tá lá ligado no PCC com não sei comando vermelho da vida. Com o cara lá dos traficantes mexicanos. Só falta ter pacto com o Pablo Escobar e o senhor tá aí comendo com o traficante. Aí o que o senhor Jesus fala? É essa leitura aqui. Mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não vamos amenizar o trabalho de São Mateus, não, minha gente. São Mateus só não era traficante, porque não tinha isso. Mas era considerado uma das piores pessoas, né? No meio do povo judeu, ser cobrador de imposto, amando de Roma. Vamos pegar outra pessoa. O cara do Caixa 2 lá que faz corrupção dentro da lava... deve estar envolvido com as lava-jato da vida. É a mesma coisa. Pensa naquele político corrupto. O Senhor Jesus foi comer na casa dele. Choca, né? Olha, uma vez, eu tenho que contar essa. Aconteceu, olha como é que é a coisa da tentação. Mas olha, o demônio é sujo. Uma vez veio uma tentação forte, assim, na época que eu estava frequentando a tal da seita cristã lá, sabe? Não sei, naquele dia eu tava com uma vaidade acima dos limites. Eu falei assim, olha o que me veio. Eu fui escolhida por Jesus. Isso antes do meu encontro real e imediato com o anjo do Senhor. Que foi assim, foi a quebra mesmo. Foi antes, graças a Deus. E eu pensando, não, porque eu fui escolhida por Jesus. Eu sou uma abençoada, né? Aí, de repente, olha como o Espírito Santo é bom, né? Aí vem uma inspiração. Mas Jesus tem preferência por todos aqueles que têm AIDS, são prostituídos, estão nas drogas, são traficantes, estão presos, estão lá morando na rua, são viúvas pobres, catadores de papel. Você não é nada. Bem feito pra mim, bem feito. A partir dali eu tive que começar a medir as coisas que eu pensava. Quer dizer, às vezes eu não meço para certas coisas, né? Mas a poda vai acontecendo aos poucos. Sério, gente, eu passei por isso. Quem não passa? E pior, quem é que estacionou nisso? Que está se achando o melhor de todos. Está se achando o irmão do filho pródigo. Que está se achando os trabalhadores que começaram a trabalhar no início da manhã para o Senhor. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeira coisa, tem que rezar como Santa Faustina rezou. Eu sempre falo do Diário de Santa Faustina. Eu sugiro que você tenha, que você leia com calma ele, todos os parágrafos, que você vai fazer descobertas incríveis. Não fique apenas nos programas da Hora da Misericórdia em que é falado apenas um parágrafo. Não. Compre o livro, faça esse investimento. Você não quer ainda fazer com o Catecismo da Igreja Católica? Faz então com o Diário de Santa Faustina. É uma experiência interessantíssima. Ela rezava para o Senhor Jesus. Olha o amor que ela tinha em vida aqui e tem lá no céu. Ela dizia assim, Senhor Jesus, hoje eu quero fazer todos os sacrifícios para as almas muito queridas suas. Sabe quem são as almas queridas do Senhor Jesus? Cobradores de impostos, prostitutas, mulheres, crianças. Isso eu estou falando do Evangelho. Agora, atualiza para o contexto de hoje. Atualiza, pessoa, filhinho de Deus, criatura de Deus. Atualiza. Traficante, prostituta com droga, alcoólatra, aquele que bate na mulher, aquele que já matou não sei quantas pessoas, aquele feminicida, aquele pai de família que abandonou os filhos, aquela mãe de família que tem virou uma prostituta, né? Tem 5 homens, o pedófilo, que mais? Corruptos de todos os níveis e tipos. Pensa na pessoa mais pecaminosa.
esses são os preferidos do Senhor Jesus. Mas aquele padre... esse também. Principalmente sacerdotes religiosos consagrados, também. Aqueles que pecaram gravemente sendo consagrados a Deus, também. Esses são os mais preferidos, porque os olhos de Jesus estão cravados ali, nessas pessoas. No miserável, no morador de rua, nos noiadinhos, sabe? Esses são os preferidos de Jesus. E nós que somos chamados a fazer a caminhada? Por exemplo, eu fui chamada no período das 3 horas. Eu me coloco na posição dos trabalhadores que estão meio perdido lá pelas 3 horas da tarde. Nem do meio-dia eu sou, hein? Eu tô quase indo para isso das 5 horas. Eu só não fui porque eu ainda creio que muita gente vai ser contratada ainda às 5 da tarde. Né? Mas pense naquelas famílias que têm uma tradição de igreja católica já de tempo, de gerações. O que Jesus nos pede? Fidelidade. E isso não é só para essas pessoas da primeira hora, para todas as horas. Sejam fiéis. Mas lembre-se, os últimos serão os primeiros. A minha interpretação dos últimos serão os primeiros, né, porque eu já ouvi 2 homilias ontem, do domingo, muito interessantes inclusive, mas eu não vou repetir o que eles falaram. O que eu vou falar aqui é o seguinte, na minha parca interpretação. O que são os últimos serão os primeiros? Os que foram tocados com a graça do Senhor por último, no último momento, seja no último momento de respiro, sabe? Faltando um ano, vamos supor, ano 2020. A pessoa teve encontro pessoal com Jesus, daqui a alguns meses morre. Feliz essa pessoa. Porque está no auge da graça de Deus, está naquela fidelidade, naquele amor, naquela paixão em Cristo, sabe? Eu penso assim. Quem está na primeira hora e que foi resgatado no meio-dia, 3 da tarde, a gente ainda pode padecer da aridez espiritual, do desconforto, da dúvida, da desconfiança no meio da caminhada. E isso apaga um pouco o nosso amor a Jesus. Felizes aqueles que encontram Jesus a tempo, nem que seja no último minuto de suas vidas. Desculpa falar, mas é de ter inveja dessas pessoas. Essa é a minha humilde e parca interpretação pessoal. Por outro lado, o que é falado? Quem né, isso eu posso dizer, isso eu ouvi na homilia. Quem são esses trabalhadores da primeira hora? O povo escolhido. Aquelas gerações de católicos que são católicos a vida inteira, sempre foram, desde o bisavô até você, até teu filho, que é o bisneto, taraneto, que você está levando na catequese a trancos e barrancos, que está tentando levar ele na missa, ou fazer missa virtual, né, que agora não dá para levar criança, tentando levar essa fé, mesmo que ele se afaste, reze por esse piá, por essa criança, porque um dia ele volta. Eu fiz a minha experiência pessoal na juventude e foi a volta que eu precisava. Só que eu penei, né? Não precisava, né? Não precisava ter passado por isso. Mas passei. Eu preciso, a partir disso, tirar uma situação positiva, nunca mais voltar a esse caminho, mas ao mesmo tempo que eu sirva meu parco testemunho que as pessoas não façam isso que eu fiz. Não vale a pena. Só dá mais dor, abre buraco, abre coisas na tua cabeça que não precisava, né? Fica recebendo coisa, imagem, tudo que não precisa. Tem que selar em Cristo, no sangue dele. Né? Ao mesmo tempo, aqueles que vêm, que voltam em Cristo, para Cristo e com Cristo e fazem uma real mudança de vida, elas têm que ser aceitas, porque são os preferidos de Cristo. E mais, como diz São Paulo, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o estrago foi tão grande, o conserto vai ter que ser maior ainda, porque aí o conserto é que nem você tem que preencher com a graça de Deus todos esses orifícios abertos pelo pecado. Não vai pensar bobeira, tá? Eu estou falando de uma forma metafórica. Mas mesmo assim que seja tudo preenchido com a graça de Deus, né? Seja selado, incinerado, cauterizado, cicatrizado, curado, não importa o termo, mas que pela graça de Cristo sejamos curados. E nós temos falhas, temos orifícios que provocam tentações horrorosas, né? Tem espaços vazios que não precisavam estar vazios dentro da gente e que provoca tanta confusão e tanto desânimo e desespero nas nossas vidas. A gente mesmo provoca isso. Então, já falei, já fiz até que não durou muito, né, a análise, mas essa é a minha parca leitura orante.
de uma reflexão meditativa, né? Porque a leitura orante ela tem que nos orientar mesmo, a partir da leitura da palavra, quais são as condutas de hoje para depois, e que eu não posso deixar de lado. É preciso renunciar a tais situações? É preciso. É preciso pedir que a graça nos preencha desses espaços vazios, nefastos, porque onde está vazio, não adianta, gente. Onde está vazio, ou é a graça de Deus que preenche, ou é o capeta que preenche. E aí, à medida que vai entrando pecado, 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 é que nem aquelas esgoto, né? E para limpar quando entope? Difícil, né? Aí não tem bicarbonato de sódio com vinagre e água quente para dar uma desentupida, né? Mas se for preciso, vamos lá, né? Tomar um remedinho amargo da consciência, né? Certo? Gente, então, desejo a todos uma ótima segunda-feira. Continue fazendo suas leituras orantes. Já indiquei aqui o livro do Monsenhor Jonas Abib. Já indiquei também o EAD de Dom Henrique Soares. Ele é excelente nessa parte de Lectio Divina. É maravilhoso. Até tem que retomar as aulas, mas é que nem eu falei. Um áudio, ele reverbera por muito tempo. Então, para mim, não é fazer o curso de uma vez só. Eu tenho que digerir um pouco o que ele fala, porque tem muita informação. O Dom Henrique era muito rico nessa parte aqui na Terra. E deve estar sendo rico lá no céu, né? Deus queira, né? Tá bom? Que a Sagrada Família nos proteja nesse dia, durante essa semana, tá? Que nos consagremos sempre a Nossa Senhora, a São José. Não esqueça de São José. São José é tão esquecidinho dentro da Igreja Católica, né? Mas ele é um santo também, pisador na cabeça do capeta. Ele não pisa com os pés na cabeça do demônio, mas ele afasta todas as ações do maligno a partir da obediência que ele foi. Ele foi um homem muito obediente a Deus e muito orante também, muito fiel às leis de Deus. Então, sejamos fiéis, aprendamos com São José a sermos fiéis, a sermos obedientes, né? E sermos homens honrados, homens e mulheres honrados em nosso trabalho, em nossas casas. Temos muito que aprender com São José. E na proteção do menino Jesus. Paz e bem a todos.